Pessoal, boa tarde. Bom, tema importantíssimo desse bloco, a evolução histórica. Quando nós falamos em criminologia e a sua evolução histórica, a doutrina divide em duas etapas macro, duas etapas mais importantes. A etapa pré-científica e a etapa científica. Nós temos, no primeiro momento, a etapa pré-científica, onde iremos trabalhar com os pioneiros estudos e produções realizadas sobre a criminologia, a escola clássica, quando ela ainda não tinha a autonomia que tem hoje de ciência. Na sequência, etapa científica, se inaugura os estudos e conhecimentos científicos da criminologia, com a chamada escola positiva ou positivista. Para que a gente possa delimitar esse período pré-científico, é importante definir o momento em que a criminologia ela alcançou status de ciência autônoma. É importante lembrar que muitos doutrinadores afirmam que o fundador da criminologia moderna foi César Lombroso, com a publicação lá no ano de 1876 do seu livro O Homem Delinquente. Já para outros, foi o antropólogo francês Paul Taupinard que lá em 1879 teria empregado pela primeira vez a palavra criminologia. E há ainda os que defendam a tese de que foi Rafael Garofalo quem em 1885 usou o termo como nome de um livro. E aí existem também importantes opiniões segundo as quais a escola clássica, com Francesco Carrara, em Programa de Direito Criminal de 1859, traçou os primeiros aspectos do pensamento criminológico. Porém, gente, não se pode perder de vista que o pensamento da escola clássica ela somente despontou na segunda metade do século XIX. E que sofreu uma forte influência das ideias liberais e humanistas de Césare Bonesana, o famoso Marquês de Beccaria, com a edição da sua genial obra intitulada Dos Delitos e das Penas, em 1764. Então, quando nós falamos em escola pré-científica, nós estamos trabalhando com tudo aquilo que foi estudado desde os primórdios e que tinha alguma relação com o nosso objeto de estudo, tendo em vista que o crime existe desde sempre. A primeira escola que passou a enfrentar de forma mais organizada, um pouco mais estruturada, o estudo sobre crime criminoso, pena, castigo, sanção, foi a escola clássica. Contudo, ela estava na etapa pré-científica da criminologia. Os métodos que essa escola utilizava eram métodos típicos do direito penal. Então, era um método normativo, lógico, abstrato, dedutivo. E aí, por esse motivo, foi considerada uma escola que não fazia parte da etapa científica da criminologia. Ok. Num outro giro, sabemos que quem trouxe pela primeira vez um método específico da criminologia, sobretudo um método empírico, foi a escola positivista. Vimos ainda que o marco científico, teórico, em suma, a primeira obra elaborada nesse período foi O Homem Delinquente, de Lombroso. Bom, diante dessa introdução, eu vou falar com vocês primeiramente sobre a escola clássica, também chamada de escola liberal clássica. Bom, esse período ele é conhecido como época dos pioneiros. Nesse momento, nós tivemos as primeiras teorias mais organizadas sobre o crime, delito e pena. O período em que essa escola produziu seus ensinamentos foi no século XVIII ao início do século XIX. Agora, no que diz respeito aos principais autores da escola clássica, podemos mencionar alguns interessantes. Feuerbach, que influenciou muito mais no direito penal do que efetivamente na criminologia, César Beccaria, Carrara
Então, vou enfrentar com vocês nesse momento uma escola clássica com uma influência italiana. Escola clássica de direito penal na Itália. Então, olha só, aqui a gente precisa relembrar que quem exercia neste contexto um poder econômico, intelectual, né, no mundo, era a Europa. Por isso, né, a influência de países europeus nesse momento. Só iremos ter uma mudança no eixo político, econômico, cultural no período pós-guerra, quando os Estados Unidos passam a influenciar de forma mais presente a criminologia. É importante mencionar que a escola clássica, embora faça parte da evolução criminológica, ela, de certo modo, trouxe muito mais contribuições ao direito penal do que, de fato, para a criminologia. Ela trabalhava, gente, com os ideais do contrato social, da divisão dos poderes e de uma teoria jurídica do delito, teoria jurídica da pena. O crime, para a escola clássica, representa a quebra do contrato social. Para ela, são ilegítimas todas as penas que não revelem uma salvaguarda do contrato social. Então, o delito surge da livre vontade do indivíduo, ou seja, o homem, por vontade livre e consciente, optou por esse caminho. E aí, por intermédio desse raciocínio, podemos falar mais sobre os principais autores e suas contribuições individuais para essa época pré-científica. Beccaria, por exemplo, entendia que a racionalidade do homem era presumida, havendo de se indagar apenas quanto à racionalidade da lei. Ele defendia na sua obra, a obra famosíssima dos delitos e das penas, portanto, que as leis deveriam ser simples, conhecidas e captadas por todos os cidadãos. A obra dele, dos delitos e das penas, é uma obra extremamente atual se nós analisarmos que as críticas que ele aponta ao sistema penal são vistas ainda hoje. Então, para esse autor, o dano social e a defesa social constituem os elementos fundamentais da teoria do delito e da teoria da pena, respectivamente. Ou seja, né, o que fundamenta a criação de um tipo penal incriminador seria um dano social e a defesa social seria a justificativa para aplicar a pena. Assim, nós temos para Beccaria o quê? Um dano social, que é a justificativa para criar o tipo penal, seria um elemento fundamental da teoria do crime. E temos a defesa social, que seria a justificativa para a aplicação da pena, seria elemento fundamental da teoria da pena. Então, diante desse cenário, eu faço um questionamento. Se Beccaria entende que o dano social é elemento fundamental da teoria do delito e a defesa social é o elemento fundamental da teoria da pena, quais seriam os critérios utilizados para justificar a necessidade da aplicação de uma pena? Quais seriam os critérios que justificariam essa necessidade para aplicar uma pena? Para esse autor, gente, as penas, elas devem ou deviam estar baseadas em critérios de necessidade, utilidade e princípio de legalidade. Nos mesmos moldes, se para esse autor as penas deveriam ter esse elemento de salvaguarda do contrato social, de reparação, né, dessa violação, essa pena ela deveria ser certa e por período determinado. Então, a pena ela teria uma duração proporcional, uma duração necessária e útil. Essa informação ela é muito importante porque mais pra frente eu vou conversar com vocês sobre a escola positivista e os positivistas eles acreditavam que o problema do criminoso estava justamente no homem. E a pena possuía outros critérios. Tinha caráter, por exemplo, curativo, como se atuasse como o que temos hoje como sendo a medida de segurança. Ok? Então tá, segurança e informação.
Outro autor da época foi Romanose, que defendia o princípio natural e a conservação da espécie. A ideia central das observações e dos estudos de Romanose é que o que nos rege em sociedade é a conservação da espécie humana. E se o princípio natural é essa conservação, ele cria direitos e deveres relacionados a essa conservação da espécie humana. Entende pelo direito de não termos a nossa existência violada, e aí, em contrapartida, o dever de não atentar contra a existência do outro, contra a existência de outrem. Desse modo, se apenas serve como contraestímulo para o criminoso, não seria viável a punição. A justificativa é que o impacto da pena não é o castigo, mas sim um contraestímulo. Ok? Tá. Outro autor, Francesco Carrara, o autor principal da escola clássica, ainda que ele não tenha sido o primeiro, ele contribuiu para a moderna ciência do direito penal italiano. Para Carrara, gente, o delito não é um ente de fato, mas sim um ente jurídico. E por que o delito seria um ente jurídico? Pelo simples fato, gente, de que decorre da violação de um direito. E será que esse direito é um direito necessariamente positivado? Já te adianto que não. Ele fala que é um direito geral, que esse direito seria... Aliás, né, que direito seria esse que caracterizaria a violação de um crime? Para ele, para Carrara, né, temos uma parte teórica, abstrata, e uma prática, que é normativizada. Nesses moldes, quando ele diz que existe uma violação do direito, ele se refere ao direito abstrato e não ao direito normativo, positivado. Então, observem que os clássicos, eles estão a todo momento justificando o crime num aspecto simples e objetivo, como numa disposição de vontade. Como sabemos, para eles o homem comete delitos porque quer, pela vontade, e assim escolhe agir, é o livre-arbítrio. O fim da pena para Carrara, a finalidade da pena para ele não é a punição, não é o castigo como retribuição, mas sim a eliminação de perigo social que se sobreviria se não houvesse essa punição. Então, nesse sentido, se não fosse aplicada a pena ao criminoso, o que pensariam as demais pessoas? As demais pessoas pensariam que daquele fato não se originou nenhuma punição. Quem traz justamente a ideia de livre-arbítrio para a criminologia é Francesco Carrara. A função essencial da pena para ele já era a mencionada eliminação do perigo social. Interessante, né? Então, em resumo, as principais características da escola clássica é que ela é mais dogmática, teórica, por conta da metodologia que se usava, né? Ela perdurava ali entre o século XVIII e início do século XIX. O criminoso para eles era um ser normal que optava pela prática do crime, então adeptos à vontade racional, ao livre-arbítrio. Para eles o crime era a quebra de um contrato social. A pena deveria se dar por prazo certo e determinado. E a grande observação, gente, a escola clássica ela não se utilizava de métodos científicos e experimentais como a escola positivista. Exatamente por esse motivo, ela é considerada como uma escola pertencente à etapa pré-científica. Certo? Pessoal, então no próximo bloco conversarei com vocês sobre uma nova escola, a escola positivista, os famosos positivistas. Até lá!